Olá, hoje eu quero meditar com vocês sobre um tema que muitas vezes nos afasta de Deus, sem sequer percebermos que está acontecendo. E tem a ver com obediência, tem a ver com rendição, tem a ver com submissão. O texto que eu escolhi para a meditação de hoje está lá em João 10:10. E eu quero ler com vocês então, um pouco antes já, dos versículos 10. Eu quero ler com vocês desde o versículo 7. Então, vamos lá. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E agora o versículo 10, então. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse é o texto do livro de João, capítulo 10, versículo 10. E esse texto é bem conhecido pelos cristãos, né? Quem nunca ouviu falar ou ouviu dizer, né, sobre esse texto que fala justamente de Satanás, né? Que ele tem uma única intenção, na verdade, né? Ali deixa bem claro que a intenção dele é justamente nos afastar de Deus, né? Então Jesus se coloca ali como o bom pastor, aquele que vem para cuidar das ovelhas, né? E que o inimigo de Deus vem para roubar, matar e destruir. Deus e o diabo são inimigos, né? Precisamos estar atentos a essa batalha espiritual. Isso é uma batalha espiritual, né? Porque assim como Deus anseia pela nossa presença, Ele anseia pelas nossas orações, Ele anseia por comunhão conosco, pois fomos criados para o louvor da sua glória, somos filhos de Deus. Quantas passagens da palavra, né, de Deus fala e prova o amor de Deus por nós, né? Então Deus nos criou, nós somos propriedades de Deus, né? E está tudo pronto para a nossa volta na presença do Pai. Ele tem um plano, Deus criou um plano desde o início e já tem o fim deste plano, né? Que é estar com Ele. Nós somos de Deus e fomos criados por Deus para Deus. Então, aquilo que foi destruído no Éden, né, já tem um plano de restituição. Na verdade, já aconteceu na cruz, né? Esperamos agora só a sua concretização, com a segunda vinda de Cristo, quando virá para nos buscar para a eternidade com Deus. E é justamente isso que nós vivemos hoje. Essa batalha que começou no Éden, com o pecado do homem cedendo à oferta de Satanás, onde o homem seria igual a Deus. E aí o Satanás, sempre muito astuto, né? Ele sempre gosta muito dessa palavra ser, né? Ele ofereceu para a mulher isso, né? Se quiseres ser como Deus. Também no deserto para Cristo, né? Durante toda a tentação, o diabo usou essa palavra se, né? Que é muitas vezes uma interrogação, que causa dúvida, né? Que não afirma. Ela não é uma afirmação, ela é se alguma coisa, né? Então o diabo gosta muito de usar essa palavra. E o que o homem não entendia, não entendeu, e nós não entendemos até hoje, é que nós já somos semelhantes a Deus. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. E nós também somos semelhantes a Deus. Como diz em Gênesis 1:26 prova isso. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ali, Deus faz. Não existe dúvida, se, não existe isso. Deus fez imagem e semelhança. E assim nós somos. Mas Satanás vem e coloca a dúvida em nós. Então o homem já é semelhante a Deus. E o inimigo faz o homem desobedecer a Deus,
que foi o que aconteceu. Eva quis então, né, duvidou e quis ser igual a Deus, né, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, para se tornar como Deus, né? Essa era a promessa do inimigo, que ela, se ela comesse, ela seria como Deus. Mas nós já somos a imagem e semelhança de Deus. E assim é até hoje, né? Onde o inimigo sempre, diariamente, está tentando nos afastar de Deus. No Éden ele fez isso e hoje ele faz isso até hoje, né? Nos afastando de Deus. Mas Deus nos envia Cristo como última e derradeira chance de o homem se reconciliar, né, com ele, com o próprio Deus. E o que foi quebrado no Éden pode ser restaurado no Calvário. A cruz de Cristo é a ponte que nos leva de volta ao nosso Criador e único Deus dos céus e da terra. Nós já sabemos o fim dessa história. Cristo derrotou Satanás na cruz com a sua morte e ressurreição. Mas até que o grande dia chegue, que o dia que nos encontremos de novo com o nosso Criador, ou seja, a segunda volta de Cristo e o estabelecimento do reino eterno, né, nós vamos estar sujeitos a essa luta e por isso precisamos estar atentos. Então o inimigo luta contra Deus pela nossa atenção, pela nossa reverência, pela nossa adoração. É isso que ele quer. O inimigo quer que nós sejamos adoradores dele. E Deus nos criou para louvor e honra da sua glória, da glória de Deus e não do inimigo. Mas essa é a luta, essa é a batalha. Então, por isso que o inimigo ele não tem mais direito sobre a nossa vida, né? Nós somos de Cristo. Ele não pode mais tocar na nossa vida. Mas ele pode, e isso ele faz, de nos convencer do contrário, que nem ele fez com Eva, que ele enganou Eva, mentiu para Eva, ele faz conosco diariamente. Pois não é à toa que ele é conhecido como o pai da mentira. Então o diabo não pode mais nos tocar, mas ele pode nos tentar. Ele pode nos desviar a atenção. Ele pode fazer como fez com Eva no paraíso, né? Inventar uma história, uma mentira, uma falácia, para nos enganar. E como diz em João 10, como eu acabei de ler, roubar, matar e destruir. Essa é o objetivo dele. Roubar, matar e destruir. Ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa fé, ele rouba a nossa esperança. Ele mata, né? Tira a nossa vida por meio de uma depressão, muitas vezes, por meio de uma ansiedade, por meio de um vício, por meio de medo. Isso ele faz. Ele controla muitas vezes a nossa sanidade mental e emocional. Então ele nos mata ali, né? Tirando de quem nós somos de verdade, a nossa essência, e enchendo a nossa mente de ideias e pensamentos e mentiras. Ele destrói os nossos relacionamentos, destrói os nossos casamentos, destrói nossas finanças, muitas vezes, né? Nos deixando escravos, muitas vezes, até do dinheiro, né? Então ele destrói dessa maneira também. Mas como vencer o inimigo? Como diz em Gênesis, ele é astuto. E desde o Éden, ele continua tentando o objetivo dele de nos destruir e nos afastar de Deus. Como é que nós vamos vencer o Satanás? Qual é a estratégia? Então, como primeira estratégia, nunca se vence o Satanás sozinho. Nunca. Se nós não estivermos ligados a Cristo, usando as armaduras de Deus, jamais venceremos o inimigo. E aí a segunda estratégia, né, que eu coloquei aqui, e aí eu quero usar o texto de Coríntios 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, não, deixa eu ver aqui, me perdi. 2 Coríntios 10, 4 a 6. 2 Coríntios 10, 4 a 6. Então aqui fala de como nós conseguimos derrotar o inimigo.
Porque as armaduras da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, como eu já disse, para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estamos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Então aqui tem algumas palavras que eu quero pensar desse texto, para a gente pensar um pouco a respeito delas. Então vamos analisar essas palavras. Primeiro, como eu já falei, a luta não é carnal, ou seja, ela é espiritual. Embora nós sintamos muitas vezes os reflexos dessa luta no nosso corpo, como um cansaço, um desânimo, uma falta de fé, às vezes até de esperança, né? A gente sente no corpo essas coisas todas, ela não é carnal, ela é espiritual. A batalha se dá a nível espiritual e isso requer muito mais entendimento. Então não adianta nós não termos as ferramentas certas para essa batalha, né? As armas certas para essa batalha. Por isso, conhecer a palavra de Deus é fundamental. Ela que vai nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Da verdade de Deus, vai nos ajudar a discernir a verdade de Deus da mentira de Satanás. Então, a nossa principal arma de defesa contra o inimigo é a palavra de Deus. Certamente, se Eva conhecesse Deus, conhecesse a palavra e soubesse que ela era a imagem e semelhança de Deus, ela não teria cedido ao pecado de ser como Deus, porque ela já era como Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos argumentos para rebater as mentiras do inimigo. Por isso, conhecer a palavra de Deus é fundamental. Que é, como se diz, né, ali no texto, a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas. E aqui mais uma palavra que eu quero, né, que nós precisamos entender o que é uma fortaleza, como nasce uma fortaleza. As fortalezas nascem através de uma brecha, né? A brecha é um espaço que o inimigo usa para invadir o nosso castelo, a nossa cidade. Assim como as brechas do muro de Jerusalém, né, foram usadas, quebradas, destruindo a cidade. Então, essas brechas que a gente deixa abertas, que a gente não cuida dessas brechas, desses espaços, né, que existem na nossa vida, o inimigo penetra ali e ali ele constrói uma fortaleza. Pelas brechas ele constrói uma fortaleza. Então nós estamos deixando as brechas para o inimigo entrar e construir as fortalezas na nossa mente. É assim que ele age. Que nem ele fez com a Eva, que ele mentiu, ela deixou a brecha da dúvida entrar, ele entrou por ali e construiu a fortaleza da mentira e enganou ela. É preciso estar atento para isso, porque a brecha pode ser, então, um orgulho, uma idolatria, uma autojustificação, eu estou sempre justificando as minhas atitudes, né? A negação do erro, né? A falta de perdão. Então, quando eu cometo um erro, ao invés de eu admitir o meu erro, eu fico lá, não, mas eu fiz, me auto-justificando, eu fiz isso, por aquilo. Ah, mas a outra pessoa também fez assim, assim, assado. Ah, mas eu me senti assim, assim, assim. E aí, muitas vezes, a falta de perdão, de reconhecer o seu erro e pedir perdão, ou muitas vezes de perdoar alguma pessoa, acaba criando uma fortaleza. Essa brecha cria essa fortaleza. Então, muitas vezes, nós nos colocamos e nos encontramos em situações que roubam a nossa paz, né? Que nos paralisam, geram muitos problemas em nós, né? Então, muitas vezes uma depressão, um vício, um desânimo, a própria falta de fé pode vir dessas brechas, né? Que vão sendo construídas e vão criando essas fortalezas, né? No caso da família, né? Vamos pensar em termos de família, desavenças, né? Divórcios. Divórcio é uma fortaleza, foi quebrado ali. Você permitiu que a brecha fosse aberta, até que caísse tudo e se criasse uma fortaleza de dúvida, de ressentimento, de mágoa, né? Brigas familiares. Quantas vezes nós temos brigas com parentes
que se arrastam por anos. Como eu disse já anteriormente, o orgulho não permite que a gente enfrente essa situação, né? Então, às vezes com filhos, né? A gente tem filhos na adolescência, às vezes a gente, ao invés de sentar, conversar, entender o lado deles, entender e expor o nosso lado com amor, né? Não que a gente tenha que ceder a tudo, filho a gente educa, né? Mas a gente pode educar em amor, como Cristo sempre amou. Então a gente precisa fazer o amor de Cristo estar acima, né? Claro, vai chegar um momento em que nós vamos ter que dizer, pelo teu bem não, pelo teu bem assim, assim, assim que tem que ser feito, mas a gente precisa em amor explicar isso. Então muitas vezes a gente tem conflitos enormes com os filhos porque a gente não consegue conversar em amor como Cristo ensinou, né? Ou com um parente, alguma coisa assim, né? Nós precisamos ter um olhar atento para perceber as situações em que estamos envolvidos. E se não é porque permitimos que o inimigo manobre e manipule, né, os nossos pensamentos, né, entrando nas brechas e criando essas fortalezas intransponíveis, né? Muitas vezes a gente não consegue, às vezes, recuperar sozinho. A gente precisa de ajuda de um amigo, precisa de ajuda do pastor da nossa comunidade, né? Precisa de orientação, precisa de oração. Então, às vezes, a gente não consegue mais resolver sozinho, de tão grande que é o problema, né? A depressão e a ansiedade são um exemplo disso, né? Eu sei que não é muito fácil, é um tema bem complicado, até porque é uma epidemia que assola o mundo, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e deprimidas, né? Mas o que Jesus falou a respeito disso, né? Jesus não disse não andeis preocupados? Então por que nós deixamos entrar pela brecha a incerteza e a dúvida e a aflição? Eu sei que não é fácil, e aqui eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou querendo mostrar para vocês que é justamente nessas situações que o inimigo manobra a nossa mente, é tudo dentro da nossa mente. Porque se Cristo disse não andeis ansiosos, porque a gente não pode fazer nada com o futuro, então por que a gente no presente permite que as incertezas e as dúvidas criem essas fortalezas que depois a gente não consegue mais se libertar e vive ansioso? Então a gente tem que ter esse cuidado com isso, né? De controlar os nossos pensamentos, ter a convicção daquilo que a palavra de Deus fala, que é verdade, porque Deus fala a verdade. Cristo é a verdade, Ele mesmo diz, eu sou a verdade. Sabe? Então a gente precisa estar atento para isso, porque a gente precisa ser mais astuto do que o nosso inimigo, né? Então Jesus não disse amem uns aos outros. Então por que a gente continua brigando e cultivando sentimentos de desavença com pessoas à nossa volta, muitas vezes com amigos nossos, com vizinhos, cônjuges, parentes deixando de se visitar, né? Então a gente, ao invés de fazer aquilo que Cristo falou, a gente faz exatamente o contrário. E é nesse exatamente contrário que o inimigo entra. Entra e nos destrói. Destrói nossos relacionamentos, destrói a nossa vida. Ele toma o controle da nossa vida nas mãos dele. Porque nós permitimos isso, né? Então muitas vezes a gente fica se lamuriando, por que sofre tanto? Mas a gente precisa olhar para a nossa atitude, a gente precisa ter essa responsabilidade de olhar para as nossas atitudes e ver o que a gente realmente está fazendo com a nossa vida. E olhar para a palavra de Deus e acreditar. Se a gente não acredita que a palavra de Deus é verdade, então não adianta nada. Precisamos olhar para a palavra de Deus, ver que ela é verdadeira e seguir o que está dito ali. Entende? Então é isso que a gente precisa fazer, mas às vezes a gente não faz isso por orgulho, né? Por ser autossuficiente, a gente acha que não precisa de Deus para resolver os nossos problemas, e a gente só resolve os nossos problemas com Deus. É exatamente o contrário que a gente precisa agir, né? Então voltando de novo aqui para esse texto que é muito rico, esse texto de 2 Coríntios 10, os versículos 4 e 5, eles reforçam, eu quero reforçar isso com vocês. As armaduras da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. É Deus quem nos dá poder através da palavra dele, através do exemplo de Cristo, como Cristo fez,
Ele veio ao mundo para nos mostrar o que Deus espera de nós. Ele agiu com os outros para nos mostrar como Deus quer que nós façamos. Então nós precisamos conhecer os evangelhos, porque foi ali que Cristo se relacionou com as pessoas. E é assim que Deus quer que nós façamos, né? Então são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. No momento em que nós estamos firmados na palavra de Deus e agindo como Deus deseja, nós vamos estar destruindo essas fortalezas e fechando as brechas. O inimigo não vai mais conseguir entrar, porque nós estamos selando com a palavra de Deus essas brechas, e ele não entra por ali. Destruindo raciocínios falaciosos, né? E toda arrogância que se eleva contra o conhecimento de Deus. É exatamente isso que o inimigo faz, né? Os raciocínios falaciosos e a arrogância, isso são atitudes de quem cede ao inimigo. Quando essas vozes, esses raciocínios aparecem na nossa mente, nós precisamos levar eles, como diz ali, cativos a Cristo. Nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, que significa pensar como Cristo pensou. Nós precisamos colocar esses pensamentos que a gente tem errados nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo. Se eu tenho uma briga com um irmão, eu preciso verificar se realmente essa ofensa, onde começou isso? Fui eu que comecei? Foi ele que começou? Se foi ele que começou, eu não posso ir lá conversar, pedir perdão e dizer, escuta, vamos nos reconciliar. Se eu tenho uma preocupação com alguma coisa do futuro, que eu não tenho controle, por que eu vou ficar me preocupando se Cristo falou, não sejam ansiosos, não pensem assim no futuro. O futuro não pertence a vocês. Vivam o presente. Então, se eu insisto nesses pensamentos, eu estou dando voz e força para o inimigo e não para a palavra de Deus. Então, assim, devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E não fazer isso é desobedecer. É desobedecer. Então, nós estamos sendo obedientes no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nós estamos obedecendo a palavra de verdade? Porque se nós não estamos obedecendo, qual o sentido de tudo isso? O que adianta, né? Às vezes a gente pede para Deus resolver a situação para nós, mas nós nem estamos obedecendo. Nós precisamos obedecer fazendo aquilo que nos cabe, que nos compete. Ir lá pedir perdão para o irmão, mesmo que não tenha sido eu que tenha iniciado, eu vou lá e peço perdão. Eu dou o primeiro passo. Se ele não me perdoar, paciência, mas eu fui obediente a Deus e fiz o que ele disse para eu fazer. Perdoar 70 vezes 7. Né? Então, assim, a gente tem que agir ouvindo a palavra, mas não só lendo a palavra e lendo. A gente tem que botar em ação, botar em prática, obedecer a palavra de Deus. Né? Então, nesse sentido, assim, a gente precisa agir, né? Não permitir que o inimigo crie pensamentos errados na nossa cabeça, levar o pensamento e dizer, isso é de Deus? É assim mesmo que Deus fala na palavra dele? Se não é, então não é. Então é do inimigo. Então eu tenho que mudar o meu pensamento, mudar a minha atitude, né? Então nós precisamos fazer essas autoavaliações. E essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, nesse sentido de nós olharmos para a palavra, termos o entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e agir assim, né? No momento em que nós estivermos fechando essas brechas, selando elas com a palavra de Deus, sendo obedientes a Deus, levando cativo qualquer pensamento e não alimentando esse pensamento, né? Eu penso muito na questão da ansiedade e da depressão, que às vezes a gente fica ali, sabe, remoendo, às vezes até esses sentimentos de desavença, a gente fica remoendo raivas e ressentimentos e mágoas e tristezas que a gente precisa levar cativo a Deus e precisa mudar esse sentimento, esse pensamento, essa atitude. E aqui eu não quero dizer que é uma coisa fácil, tá, gente? Não me entendam errado. É uma luta. É uma luta. O inimigo luta contra Deus e nós temos que lutar contra o inimigo. É uma luta. Então não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que precisa ser feita. E que é possível ser feita a partir de Deus, a partir do pensamento de Deus, né? Levando cativo a Cristo esses pensamentos. E no momento em que nós conseguirmos fazer isso,
nós vamos então experimentar, como diz lá no versículo que eu iniciei essa meditação. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como diz em João, Deus preparou para nós uma vida em abundância, e não em dor, em sofrimento, em ressentimentos. Então que a gente possa, firmados na palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, para rebater as mentiras do inimigo, que a gente possa viver e buscar ansiosamente viver essa vida em abundância, na presença de Deus. Que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus possa estar nos ajudando nessa batalha, que Ele já venceu para nós, mas que nós precisamos enfrentar com coragem, usando a palavra de Deus para destruir essas fortalezas que o inimigo coloca na nossa vida e na nossa mente. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.